Olá pessoal, vamos hoje falar o nosso terceiro vídeo sobre expressões regulares em JavaScript. Recordando rapidamente o que são expressões regulares. São strings de caracteres com alguns caracteres especiais que permitem a gente casar com strings normais e descobrir se essas strings contêm ou não determinados padrões. Certas expressões regulares casam as strings com padrões. Hoje nós vamos ver, primeiramente, existem várias funções relacionadas a expressões regulares. Tem uma tabelinha aí ao lado para ficar mais fácil a gente visualizar. O próprio objeto expressões regulares, que é uma string com caracteres especiais, como a gente falou, né, que nos outros vídeos vocês podem ter uma ideia do que são esses caracteres. A gente vai ver pouca coisa aqui sobre isso, porque já foi visto antes. Então, é um objeto, do ponto de vista do JavaScript, e essas strings são colocadas entre barras. A barra de dividir, a barra normal, não é a barra invertida. Certo? Ela tem esses métodos, certo? Que seria o método exec e o método teste, que a gente não vai ver hoje. E além disso, ela é usada como argumento, como parâmetro, né, nos métodos de string, que seriam o método match, o método replace, o método search e split. Hoje vamos nos concentrar nesse método, dessa função, né, replace. Então a gente vai ver como é que esse replace pode ser útil, inclusive com um exemplo um pouco mais avançado. Bom, prosseguindo. Então, eis a nossa listagem, né? Como sempre, eu faço o que eu digo, não façam o que eu faço, quer dizer, eu coloco o JavaScript embutido dentro do HTML. Isso não é uma boa prática, mas é didática para a gente ver tudo junto, certo? Então, essa página é uma página vazia que a gente quer analisar simplesmente o JavaScript. Então, ela só tem um H1 ali, regesp replace, que é mostrando o que é que a gente vai fazer. É mexer com o replace do regesp. Bom, então, o script aqui tem na linha 13 um debugger, que é para ele dar uma pausa e a gente ir passo a passo. Eu poderia fazer isso no Node, mas o DevTools do Chrome, e a mesma coisa no Firefox, bem semelhante, nos dá um subsídio melhor para a gente analisar o que é que está acontecendo. Então, em vez de dar console log, eu vou guardar o resultado numa variável resultado. Inicialmente ela é vazia, está aqui ela declarada na linha 12. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, vejam bem, o regesp ele pode funcionar com strings, além de funcionar com expressões regulares no primeiro parâmetro. Pode ser uma string. Nesse caso não existe global, não existe ignore case, não existe uma série de flags que são como multiline também. O M é multiline, o I é ignore case e o G é global, para substituir todas elas, detectar todas as ocorrências do que a expressão regular está casando. Então, na linha 16 está o primeiro exemplo usando uma string, não uma expressão regular, no primeiro argumento, e dizendo, eu quero substituir tracinho por 2 pontos. Como não é global, então só o primeiro tracinho deve ser substituído. O segundo vai continuar o tracinho ali, o hífen, né? Na linha 18, eu disse, não, eu quero trocar essa hora, minuto, segundo, 9 horas, 15 minutos, 50 segundos, por 2 pontos separando hora, minuto, segundo. Então, está aqui o argumento, nessa linha 18, a expressão regular entre barras, não entre aspas mais, ou aspas simples ou dupla, e é o tracinho que eu quero substituir. Então, barra G para substituir todos, é o G de global, e eu quero substituir os tracinhos por 2 pontos. Vocês vão ver no vídeo
quando a gente mostrar que vai acontecer isso. Na linha 20, uma coisa mais sofisticada. Eu estou com partes dessa expressão regular entre parênteses. Nesse caso, ele fornece vários resultados. O match completo, o dólar 2, dólar 1, dólar 2, dólar 3, dólar 4, que são os grupos de parênteses. Então, o primeiro parêntese, abre e fecha, vai ser o dólar 1. Segundo parêntese, o dólar 2. Tá? Então, eu quero trocar meu nome para escrever a moda americana. Quer dizer, primeiro o nome da família, vírgula, o primeiro nome. Então, dólar 2, vírgula, dólar 1 é o replacement, é a troca. O que eu quero trocar é algo nesse padrão que está na expressão regular, que é o primeiro argumento. E o segundo argumento é dizendo pelo que eu vou trocar. Notem outra coisa, eu estou guardando o resultado no resultado. Notem que a string original não é mexida com esse replace, certo? Eu estou usando strings literais, imediata, mas poderia guardar numa variável também e colocar ela aí como objeto para eu chamar o método replace, entendeu? Então, na linha 22, a partir da linha 22, eu vou substituir esse replacement, eu não vou usar mais strings, vou usar uma função. A diferença da função é que ela vai ser chamada quantas vezes forem necessárias, no caso uma só, porque eu tenho um string só, não estou usando global. Então, eu quero o quê? Vamos ver essa expressão regular, que ela é mais complicada. A minha string é ABC 1, 2, 3, 4, ou seja, 3 letras, 4 números. Podia ser 5 letras, 10 números, qualquer quantidade, mas letras e números. Então eu quero encontrar as letras e quero encontrar os números separadamente. Então no primeiro parênteses eu coloquei não barra D, que é dígito. Então eu quero tudo que não seja dígito, qualquer quantidade. Esse asterisco é qualquer quantidade, 0 ou mais. Então ele vai pegar o ABC, esse primeiro parênteses. O segundo parênteses é qualquer dígito, barra D é dígito. Poderia ser entre colchete 0, tracinho 9, de 0 a 9 é um dígito também. Esse barra D é uma abreviatura interessante e a gente deve usar sempre que possível. Então, feito isso, ele vai encontrar as letras. No primeiro, o dólar 1 vai ser as letras, o dólar 2 vão ser os dígitos, certo? E ele vai chamar uma função passando o match, que é tudo, o P1, que é o primeiro parênteses, P2, que é o segundo parênteses. Se tivesse outro, seria P3, P4, P5, etc., que equivale ao dólar 1, dólar 2, dólar 3 na string. Feito isso, eu quero voltar o resultado. Quando eu encontrar esse casamento, a função for chamada, ela deve voltar o que é que deve substituir aquele casamento. Então, eu estou simplesmente colocando P1 mais uma barra para separar os dois e P2. Ou seja, vai ficar a string ABC barra 1, 2, 3, 4. A gente vai ver isso no vídeo também. Agora vamos à segunda parte do script. Inicialmente eu vou declarar alguns dados com um certo nível, quer dizer, dados, subdados, certo? Então, como se fosse um subdiretório. Então, na linha 29 eu declarei data, que é dados, né, em inglês, e coloquei aqui entre colchetes o meu objeto. Eu estou declarando um objeto. O objeto vai conter cidade no primeiro nível, já direto, certo? Retornando uma string Recife. Autor, que é já com 2 níveis. Então, o autor ponto nome seria Rildo, eu, né? E autor ponto idade seria 67. Isso tudo dentro de dados, data. Na verdade, vai ser data ponto cidade é o primeiro, data ponto autor ponto nome é o segundo, etc. E da mesma forma, livro. Aí tem aqui o título do livro, o ano do livro, que é número, não precisa estar entre aspas, e a editora do livro, que é a Amazon. Então, um pequeno objeto aqui para a gente dar uma olhada. Então, na linha 42, eu tenho uma função auxiliar,
para retornar, para pegar o objeto, certo? E ir quebrando em pontos e até obter o resultado desse objeto, o conteúdo desse. Por exemplo, se eu entrar aqui, objeto é data e o P é autor, nome, aí ele vai voltar, vai quebrar esse autor, nome nos pontos, ou seja, vai ficar autor, nome, o array, né, duas strings, e ele, enquanto o array tiver alguma coisa, quer dizer, o tamanho do array for maior do que 0, e aí eu pego o objeto, for o objeto array shift, quer dizer, pega o primeiro sub-item desse objeto, desse array, e pega um objeto indexado por esse item, ele vai obter primeiro objeto autor. Eu estou pegando autor, nome, né? Então, objeto autor, aí vai guardar no objeto, certo? Aí o segundo é objeto, o objeto já está alterado, é só o autor, quer dizer, tem só nome e idade, ele vai pegar o objeto, nome, e vai retornar no objeto. Aí no fim eu retornei o valor desse objeto, que é o rio do Praga, certo? Então seria isso. Para obter uma propriedade, quando a propriedade tem pontos no meio, se eu tentar botar entre colchetes esses nomes com os pontos separando, vai dar errado, não funciona. Experimentem aí que vocês vão ver. Então eu preciso dessa função para obter uma propriedade de um determinado objeto. Quando essa propriedade é deep, quer dizer, ela vai, podia ser mais níveis, 3, 4, 5 níveis, enquanto tiver, o array vai quebrar, o split vai quebrar nos pontos e ele vai acessando até encontrar o último. Então aqui está a minha função replace tags, que é uma função que vai pegar um template, é a minha função mais sofisticada de hoje, vai pegar um template com nomes desses itens contidos em data. Essa função é interessante porque eu usei ela na prática, não para essa aplicação que está aí, isso aqui é bem simples, mas usei ela na prática num programa meu. Então eu achei interessante, ela é bem compacta e dá para vocês entenderem. Então eu vou colocar uma string aqui e no meio da string vou colocar entre cerquinhas o que eu quero substituir, o nome de uma variável que é sub-item, é item, não é do data. Então livro título, ele vai pegar o livro, ponto, título e pegar isso aqui, certo? Curso intensivo de JavaScript. É o título, é tal. Autor, é tal. Autor, nome, sou eu. O ano, vai pegar livro, ano, ou seja, 2018. E o resultado, ele vai executar replace tags com esse coisa aqui. Vamos ver como funciona. Na linha 49, ele já vai trocando direto. Pega esse template que eu passei e dá um replace. Aí vai passar o quê? Vejam bem. Barra cerquinha. Começa com cerquinha. A minha coisa que eu quero substituir, quer dizer, o livro.título, está entre cerquilha. Então, barra S asterisco. Pode ter espaço no meio, eu ignoro. Vai ter AAZ 0 a 9, ou ponto, ou dólar, ou underline. Um desses caracteres, certo? Por isso que está entre colchete. Pelo menos um, então mais. Asterisco seria 0 ou mais de 0. Isso tudo está entre parênteses, ou seja, o primeiro nome ele vai pegar, ignorando os espaços que estejam. Eu poderia ignorar os espaços depois também, mas não vamos ser muito rigorosos. Então, depois da... eu estou ignorando, desculpe. Barra S é espaço, asterisco eu estou ignorando os espaços depois. E barra cerquinha, terminou a string com o item lá que eu quero obter. Barra G porque eu quero global. Então eu vou trocar onde tiver cerquinha com alguma coisa que pode ter espaço no meio ou não, antes e depois, só não pode ter no meio. Vou trocar globalmente, ou seja, eu vou chamar várias vezes essa função que está aqui. A função não precisa ter nome, no caso é o match, é tudo, e P1 é a string que eu quero substituir. Ou seja, é o que está entre parênteses. Só tem um parênteses, então é aquele primeiro argumento. Então,
o resultado aqui, R, eu quero obter do data essa propriedade 1. Ou seja, eu vou fazer aquele split, etc. E vou pegar o valor daquela variável, certo? E vou logar só para a gente ver aqui. No final eu retorno esse R. Esse R é a substituição de um deles. E a função total vai retornar todo o replace. Quer dizer, o replace vai chamar várias vezes essa função aqui, essa match function sem nome, né? Match, P1, etc. Vai resolver todas as substituições e no fim retorna o total. Então eu vou imprimir o resultado aqui na linha 60. É complicado, é um pouco complicado. Se vocês pararem e pensar, por isso que a gente vai executar passo a passo para vocês darem uma olhada, por isso que é interessante usar isso no Chrome. Então vamos à frente agora para o nosso filminho. Bom, tá aqui o filminho. Primeiro resultado, como esperado, só substituir o primeiro 2 pontos. Segundo resultado, substituir os 2. Eu estou no terceiro agora. ABC barra, se lembrem que eu disse a barra, ia substituir por barra. E agora eu vou executar o do título. Aí vejam que ele substituiu tudo aqui. Título, curso intensivo, autor, rio. Eu botei entre aspas, se vocês olharem a expressão, vão ver que está entre aspas. E agora vamos passo a passo. Eu coloquei mais variáveis aqui, o R e o array. Vamos abrir esse array para vocês darem uma olhada. Ó, ele quebrou a propriedade em livro e título, né? Para poder pegar o título. E pegou aqui o título. Então, resultado, curso intensivo. E imprimiu ali propriedade, livro, título, é curso intensivo. Certo? Se continuar, ele vai fazer a mesma coisa com os outros. Então, isso é interessante vocês mesmos fazerem. Não contem só com o que eu estou mostrando, certo? Divirtam-se aí com as expressões regulares, elas são muito úteis. Praticamente é impossível programar em JavaScript alguma coisa séria sem usar nunca expressão regular, ou em qualquer outra linguagem. Bom, gente, se vocês gostaram desse vídeo, me deem um like. Deem uma olhada aí nos livros na descrição do vídeo. Tem alguns livros sobre JavaScript, inclusive o meu livro sobre Node, que é relativamente best-seller, quer dizer, já vendi uma porção de cópias. Eu acho que é interessante para quem quer desenvolver em Node. Tem um livro antigo aí do Angular, mas é o Angular 1 ainda, mas tem muita gente usando o Angular 1, certo? E o Angular 2 tem alguma coisa parecida, não é exatamente igual. Bom, eu preciso escrever um livro sobre o Vue, que é o que eu acho que tem mais futuro. Mas se gostaram, me dê um like, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e até uma próxima apresentação.